E queria, desde logo, também veicular a minha estranheza que dos milhares de habeas corpus que a primeira e a segunda turma julga durante o ano todo, por que é que justamente o caso do ex-presidente é que é submetido ao plenário desta Suprema Corte? Será que o processo tem nome e não tem apenas capa, como diz o eminente ministro Marco Aurélio? Isso causa estranheza. Da última vez em que isto se fez, não é? Com aquele habeas corpus em que se discutia a presunção de inocência, isso custou ao ex-presidente 580 dias de prisão e custou-lhe também a possibilidade causou-lhe a impossibilidade de candidatar-se à presidência da República. Não obstante tivesse a segunda turma uma jurisprudência consolidada no sentido de agasalhar a presunção de inocência. Mas toda vez que se trata do ex-presidente, então o caso muda completamente de questão. Vou me manifestar contrariamente, mas desde logo já manifestando esta minha perplexidade com relação de se pensar um determinado paciente e tirá-lo do juiz natural, que é a segunda turma, e trazê-lo para o plenário. No caso anterior, que resultou na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 580 dias, e lhe custou a candidatura à presidência da República, no momento em que as pesquisas de opinião, inclusive, indicavam que ele estava bem cotado, inclusive estava com uma intenção de voto superior aos demais candidatos. O que é que aconteceu nessa Suprema Corte? Rememoremos a bem da história. Houve uma opção de trazer o habeas corpus, que é uma questão subjetiva que envolvia o presidente Lula, tirando-o da segunda turma, trazendo-o ao plenário antes de decidir as ações diretas de constitucionalidade, que foram ajuizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Se essa inversão não tivesse sido feita, a história do Brasil poderia ter sido diferente, teríamos um rumo diferente. E talvez os acontecimentos que hoje estamos vivendo no Brasil talvez pudessem ter um rumo distinto. Então, foi uma opção que o Supremo Tribunal fez e que teve consequências muito sérias. Logo depois das eleições, que se julgou essas 3 ADCs e o entendimento da Suprema Corte, que era o entendimento data venia mais consentâneo com a letra e o espírito da Constituição, inclusive aquilo que se contém numa cláusula pétrea, acabou prevalecendo. Fosse outro desfecho, ou fosse outra opção no que diz respeito à organização da pauta, talvez a história do Brasil tivesse seguido um rumo completamente diferente. Entendo que quando o ministro Fachin deu a primeira decisão, ele o fez usando a capa de integrante da segunda turma, ou seja, onde ele concedeu a ordem. Depois, estes agravos não poderiam, a meu ver, com a devida vênia, ser, num segundo momento, afetados ao plenário, porque já a competência da segunda turma havia se firmado. Então, são essas questões, dentre outras, e quem sabe oportunamente traremos à colação, e não apenas deste egrégio plenário da Suprema Corte, mas também para que fique registrado para os anais da história, é que me levam, no caso, a dar provimento ao segundo agravo regimental interposto pelos impetrantes, a fim de reconhecer a incompetência deste plenário para o julgamento dos recursos interpostos, reafirmando, por consequência, a competência da segunda turma para processar e julgar os agravos regimentais em questão, à luz dos princípios fundamentais do devido processo legal e, mais importante, do juiz natural. Então, mais uma vez, quero dizer que me causa a maior perplexidade, a maior estranheza, que dos cerca de 3.000 processos que foram julgados pela primeira e a segunda turma no ano de 2020, ou seja, no ano passado, apenas, ao que me consta, está sendo afetado novamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal este processo que envolve o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso deixar isso bem claro, bem registrado, bem consignado,
para que os historiadores, no futuro, possam avaliar com muita clareza, enfim, o que se passou neste conturbado período histórico que nós vivemos, agravado por uma pandemia.